As chuvas e as inundações no Rio Grande do Sul já são classificadas pelas autoridades como a maior catástrofe climática da história do estado, com um rastro de devastação e morte. Quarta-feira, 1º de maio. Moradores são orientados a deixar as áreas de risco. Dia 3 de maio, a coisa ficou muito pior do que se imaginava. Saí de casa com água pela cintura já. Eles chegavam machucados, chegavam em estado de choque. Muita gente machucada. Era assim um quadro que eu nunca tinha visto, parecia guerra. Ali no final, entre os dias 29, 30, 1º de maio, já havia sido uma tragédia. Muitos municípios das regiões mais altas, Serra, os vales, já tinham sido atingidos. Naquele momento, não se acreditava que a água ia atingir um espaço tão grande e que os abrigos que a prefeitura já estava oferecendo seriam o suficiente. Mas no dia 3 de maio, a coisa ficou muito pior do que se imaginava e os abrigos superlotaram. Até que a assessora disse, não, vamos abrir a escola. E era madrugada, era mais ou menos quase 2 horas da manhã. Viemos para cá, eu e meu marido, a diretora e o esposo dela, abrimos a escola. E logo em seguida já chegou um caminhão do exército com as pessoas. Recebendo assim vários caminhões de abrigados, muita gente molhada, muita gente machucada. Era assim um quadro que eu nunca tinha visto, parecia guerra. Mas após assim mais ou menos umas 2 horas começou a chegar alimentos e doações de outros abrigos. A gente foi se organizando, colocando homens num quarto, mulheres no outro quarto, famílias em outros quartos que eu digo, salas de aula, que se transformaram em abrigos. No sábado à noite, a diretora ligou, ela ficou presa e a prefeitura ligou que as escolas que pudessem começassem a abrigar. A tia Fernanda e a tia Angelina, que moram a 1 quadra da escola, eu estava em Porto Alegre na ocasião, elas abriram as portas da escola e abrigaram as pessoas. E daí começou a chegar, os primeiros ali, molhados, e já gente entregando roupas, comida, foi assim, daí tudo, começou um ajudando, já sabia que estava chegando gente, a PR trazendo, e daí foi muito rápido para organizar, dar roupas, trocar, gente chorando, crianças, foi muito impacto muito grande, assim, Então, naquele momento, nós não tínhamos nenhuma estratégia pensada, nenhum professor que já estivesse esperando, para ser convocado, para vir para cá. Eu vim para a escola no sábado, eu fiquei recebendo as pessoas desde da manhã, em torno de 9 horas começou a chegar, pessoal de caminhão, de van, muitos sem roupa nenhuma, molhados, sem chinelo, e aquilo me emocionou muito. Como tem bastante salas de aulas aqui, elas foram abertas para ser a residência provisória dessas pessoas, Cada sala ali tentava abrigar uma família. Eles precisavam mais. Nós tínhamos para onde voltar, Eles não. Então foi bem forte assim. E quando a gente recebeu a notícia, vai ser abrigo, a gente precisa de vocês, a gente não pensou em nada. Às 6 horas da tarde eu recebi a ligação da secretária adjunta Edda, me orientando a ir para a escola, a Jacob Longoni, e abrir a escola, porque nós iríamos trabalhar como um abrigo, Seria um centro de acolhimento ali, então, a Jacob. Desde aquele momento, a gente começou a chamar a Jacob de um centro de acolhimento e não mais da escola. Quando a gente começou, aí eu me lembro assim que começaram a chegar muitas crianças doentes, muitas crianças, gente molhada, e a gente não tinha praticamente nada. A gente foi, realmente foi na força da necessidade, a gente foi abrindo. Claro que durante aquela madrugada a gente recebeu colchão, a gente recebeu mantimento, a gente recebeu cobertores,
Mas aquele start foi um start caótico. E muitos outros abrigos num processo, né, muito rápido de lotação máxima ou de impossibilidade de receber essas famílias atingidas. Nós nos colocamos à disposição e abrimos as portas para receber a comunidade que estava precisando naquele momento. Quando eu cheguei aqui, o que eu imaginei que ia acontecer? Que a gente ia ter assim, a equipe da direção e poucos professores se planejando para, como fazer um abrigo? O que nós precisamos? E quando eu cheguei, assim, por um lado pode mostrar uma desorganização, mas por outro lado deu uma emoção de a gente chegar aqui e ver a mobilização da comunidade. Então, alunos, ex-alunos, pessoal que mora perto. E aí a minha preocupação, como eu sou professora e tenho a escola de educação infantil, né, é o que fazer para chegar até a escola, sendo que eu não sabia se as profs poderiam ir, né? E aí o cenário que a gente via pela televisão era um cenário de guerra, que parecia que não estava acontecendo, né? Então a gente foi vendo o que era necessário. A gente logo começou a pedir e a divulgar nas redes sociais que a gente estava arrecadando mamadeiras e bicos e roupa de cama, enfim, itens para os bebês, né, para crianças menores, leite principalmente. A nossa prioridade inicial foi arrecadar, então, esses bens, esses materiais, assim, para conseguir doar. E aí eu me lembro que foi no domingo, no grupo da escola, a gestora anterior colocou que tinha sido acionada pelo representante ali do posto modelo, né, solicitando então, né, o uso da escola para se organizar um abrigo, né, visto que a coisa estava avançando e Porto Alegre também, né, já estava ficando bem atingida. A partir do pessoal do posto de saúde para que usasse tanto o auditório para receber doações, e tem a estrutura de cozinha. Em princípio não era para ser o abrigo, era só mais para receber as doações. Mas isso foi assim, nas primeiras 24 horas. Quando a gente viu, tinha equipes de pessoas vindo ajudar em resgate, né? Foi tudo muito rápido. Quando a gente viu, a escola tava, né, tinha que estar de portas abertas e a direção se prontificou, né, e a gente veio ajudar no preparo de alimentos e das salas para receber as pessoas. Então, foi as pessoas mais ribeirinhas da cidade que foram um pouco mais atingidas. A gente teve mais problemas de deslizamentos. As estradas dos interiores foram bem comprometidas. Através da Secretaria de Educação, houve, né, a pergunta para a direção da escola daqui, para a equipe diretiva, a direção, supervisão, etc., se podiam alocar pessoas, famílias aqui. E claro que sim. Quando a gente soube que os nossos alunos estavam desabrigados, a gente não tinha como não acolher eles aqui, né, e dar para eles tudo o que eles precisavam, né. Então, não era só aquelas famílias que comiam na escola, aquelas pessoas também que estavam ajudando nas barreiras ali, o pessoal da prefeitura vinha almoçar aqui também. Foi um momento muito delicado que a gente enfrentou, ninguém tinha noção, né, do que estava por vir e era um dia de cada vez, né? É como se a escola estivesse funcionando, só que numa outra forma, né, não dando aulas, mas abrigando essas pessoas, né? Não é muito diferente do que uma gestão no dia a dia de uma escola, né? Mas não existe uma cartilha. Então a gente tentou organizar a escola de forma que tivesse tudo, né, para pelo menos dar um conforto assim no primeiro momento para eles. No começo do dia era feito um levantamento do como seria o dia e o que a gente estava precisando para aquele dia. Então a gente começou a identificar que todo dia aquilo ali dava resultado. O primeiro card, a Cida me falou, Mari, faz um card pedindo colchões, cobertas, né, roupas, assim. E fiz uma coisa simples e postei. Na manhã seguinte, o telefone começou a bombar de mensagens assim, as pessoas. Como é que faz para ser voluntário? Precisa de doação? Precisa de marmita? A gente leva comida? Eu quero ajudar. E às 8 horas, quando o pessoal descia para o café, eles já passavam aqui, pegavam a roupa
para poder tomar um banho, se organizar. A gente também tinha um espaço de separação de materiais de higiene. A parte de enfermagem funcionou numa sala separada, em que a gente sempre mantinha fechado, porque a gente recebeu doação de muitos medicamentos da própria prefeitura também. O médico era um senhor voluntário. Após esse primeiro impacto, o primeiro momento, nós começamos a criar uma rede de apoio, que é todos esses colegas passarem contatos de pessoas que poderiam nos ajudar com alimentação, que poderiam nos ajudar com água. Eram todos doação, vinha de caminhão, vinha de tudo que era jeito. E a gente fazia as comidas, de noite vinha vianda, a maioria das vezes até um tempo, depois a gente resolveu nós mesmos fazer, porque tinha, né, para fazer. E nós conseguimos manter aqui 6 refeições diárias. Então tudo que vinha era destinado a eles. As pessoas que iam chegando para o abrigo, a gente ia acolhendo, ia cadastrando, ia registrando, né? E vendo o que ela necessitava. Íamos organizando os quartos para cada vez ficar com uma cara mais de casa, para que as pessoas ficassem mais à vontade. Foi em colocar as famílias em cada sala de aula, que hoje é sala de aula novamente. E é muito estranho, porque de repente de sala de aula virou uma casa, né? Como eu já trabalhava aqui na instituição, né, e a instituição aqui, a escola, se tornou um abrigo, eu optei por vir para me abrigar e também para ser voluntário aqui, né, ajudar. Porque na sala dos professores nós organizávamos o material de higiene pessoal, desde o papel higiênico, escova de dente, creme dental, né, absorvente, roupas íntimas, remédios de uso que não necessitam de receita médica, algum remédio para febre, né? Então eles vinham, pegavam conosco. O setor médico vinha através da Secretaria de Saúde do município. Então nós organizamos um espaço, que é a nossa sala do EVA, que é a sala de informática, onde os médicos vinham fazer atendimento aqui. As famílias, geralmente os mais idosos, eram os que ajudavam na limpeza. Limpar banheiro, porque daí o banheiro era comum, masculino, separado o masculino do feminino. Nós organizamos também aqui no ginásio o chuveiro que não tinha, para eles tomarem banho. Eram os idosos nas salas de aula, né? As famílias também em algumas salas de aula. E os mais jovens, né, no ginásio. Era servido alimentos, todas as refeições, inclusive café da manhã, almoço, café da tarde e janta. E aquele almoço, o alimento mesmo que a gente preparava na nossa casa, né? O mesmo jeito que a gente prepara para nossa casa, para nossos familiares, era o que a gente preparava para eles. Assim, foi muito empírico, foi no feeling mesmo. Aquele momento inicial foi realmente impactante de tentar colocar as pessoas nas salas de aula, nos dormitórios, vamos dizer assim, porque eram dormitórios naquele momento. Então a gente tentava organizar famílias com crianças, né, pessoas solteiras, homens, mulheres, tudo separadinho, né? Daí nós organizamos assim, ó, tinha um setor onde ficavam as roupas, né, conforme foram chegando as doações, tinha um setor que ficava os calçados, tinha um setor que ficava os remédios, os artigos de higiene, e a gente foi redistribuindo as pessoas nos setores, né? Conforme foi passando, cada dia nós fazia o crachá, pulseira de identificação, ficou assim, ó, muito organizado, porque quanto mais passava, mais coisas a gente conseguia fazer para eles, né? Então, o grupo de professores trabalhou, alguns alunos no início vieram ajudar bastante no canil, porque a gente tinha também no quadro da escola, na quadra da escola um canil, né? Então foi, organicamente, foi se montando uma estrutura e quando a gente viu já tinha... Tudo acontecia aqui dentro, né? Começou a se receber doações e organizar primeiro ali no ginásio, né? Que foi o primeiro local, assim. E aí depois foi verificando que o ginásio era um espaço muito frio, né? Enfim, estava muito frio, né? E aí depois, então, se começou a ocupar as salas de aula, né? Para fazer esse acolhimento em separado. Para cá o masculino, para lá o feminino, então elas dividiram. E dentro das salas de aula foi feito
colchão, tudo bonitinho, arrumadinho, cada um com seu kitzinho. Se fez uma ala, tipo uma maternidade, porque tinha muita mãe com criança pequena e se recebeu muito material para bebê. Nós tínhamos o próprio posto modelo, né, atuando aqui, oferecendo serviços de saúde, né, então havia ali onde é a sala dos professores, foi feita ali a enfermaria deles, né. Mas passando uma semana ou duas, a gente fez também, montou o abrigo para cães e gatos. O canil e o gatil. A questão da cozinha, né, então todas as refeições, né, 4 refeições, café da manhã, almoço, café da tarde e janta. Isso, a gente ia se revezando. Nós aqui da escola, as gurias da assistência social, da educação, nós ia se revezando. Um pouco algumas, outro dia outras, e fazer comida, limpeza também, né? Era uma escala, né? Era um escalamento de pessoas na cozinha, no refeitório. Tal horário é uma equipe, tal horário é outra equipe. Banhos no ginásio de esportes, organização, limpeza. Teve voluntários para tudo isso, teve profissionais de educação para tudo isso. Nós utilizamos a parte de trás, a parte onde as salas da Francisco Marcolin funcionam, e outras também de frente, onde o estado funciona. Banheiros, refeitório, salas de aula e o ginásio de esportes. Então nós convocamos voluntários. E esses voluntários, então, foram divididos em grupos, em equipes, dentro das suas habilidades, dentro das suas possibilidades, para o acolhimento, para receber, então, os insumos, as doações, para cuidar dessas famílias, para direcionar, para fornecer alimentação, agasalho, separar doações e direcionar, fazer o acolhimento, o diálogo direto ali com esses necessitados para entender as suas necessidades de saúde, de segurança e de outras questões que aconteceram naquele momento. Acho que é um processo emergencial, urgente, onde você utiliza os recursos que tem e utiliza também as equipes e a formação das pessoas que você tem à disposição. Tem algumas pessoas que já estavam participando de abrigo, por exemplo, aqui na FENAC, que já tinha aberto, e também em Porto Alegre. Um dos colegas que estava em Porto Alegre mandou uma mensagem para mim e disse: Xana, vai abrir a Briga no Liberato, né? Eu disse: sim, agora não tem jeito, vai abrir. Aí ele assim: então tá, eu vou te dizer que eu estou trabalhando num abrigo aqui de Porto Alegre, quais são os problemas que a gente está enfrentando e quais foram os problemas de início, quando o pessoal começou a chegar, e como é que a gente resolveu para vocês já irem. Então eu comecei assim a pegar esse tipo de informação. E aí eu e outros colegas também, a gente foi assumindo algumas responsabilidades, mas é porque alguém tinha que fazer. A gente tinha professores que eram referências em cada turno, né? Que eram meio coringas para resolver qualquer tipo de problema, né? Tem alunos que estão ajudando a cuidar. Então também em algum momento a gente teve que cuidar para que só alunos maiores de idade estivessem envolvidos, né? Então no início a gente começou ainda um pouco tateando, porque ninguém nunca tinha criado um abrigo ou cuidado de um abrigo nesse porte antes. Então foi a gente definir fluxos de entrada, definir fluxos de conferência, fluxo para janta, fluxo para retirada de roupa. Então a gente viu que isso seria importante, né? Teve um grupo aqui da própria comunidade que fazia essas marmitas e trazia, porque aqui não tinha como a gente cozinhar, né? Porque ali no ginásio não era e não tinha profissionais dessa área. Então nós fornecíamos o alimento desses abrigos, né? Eles não tinham cozinhas próprias. Nós passamos a fornecer. Disse: olha, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Mas o quê? Disse: olha, a arrecadação não está dando certo, né? Se a gente fizer algo mais proativo, né? Logo eu falei marmitas, né? Vamos fazer marmitas. Eu vou dizer que o grupo de apoio foi de amigos, né? Amigos próximos, amigos, né? Que tem empresas na cidade, mas totalmente assim autônomos, né? Mas a gente conseguiu uma cadeia muito grande de fornecedores, né? Tanto produtores e fornecedores daqui que não tinham nem como escoar a sua produção, porque já estava estragando, né? Porque não tinham como entregar, pessoal de fruta, hortifruti, assim, né? E mesmo de grandes empresas, né? Se organizou de uma maneira muito natural. Se a gente deu uma programação, a gente planejou previamente, mas as coisas começaram a fluir muito tranquilamente. E as pessoas assumiram suas posições dentro da linha de produção, aqui nesse pavilhão, né? Tinham
chegou a ter 4 linhas ao mesmo tempo de produção. Nós produzimos 73 mil marmitas, né, em 30 dias. E a gente passava dias que a gente ficou acho que quase uma semana produzindo em média 5 mil marmitas por dia. Que entravam em contato, né, passavam a quantidade de marmitas que precisariam para o dia posterior. A gente tinha uma rede de controle interno, tanto de estoque como de saída dos produtos. Então, nesse momento da distribuição, a gente teve um auxílio muito grande dos órgãos públicos, assim, né? Porque o correio nos auxiliava, vinham vans do correio para ajudar, né? Tinham vans das empresas privadas também, né, que vinham para cá, empresas aqui da região, da cidade, que auxiliavam. Os órgãos de segurança pública faziam escolta, ou a Polícia Civil, a Guarda Municipal aqui de Estância Velha faziam essa parte, né. Chamava atenção assim a diversidade, né? Não só cultural como social. A EMF Guzmão Brito abrigou 185 pessoas, né? Famílias de diversos bairros aqui de São Leopoldo. Tinha família, né? Tinha homens, mulheres, idosos, crianças, tinha tudo que a gente. Tinha gente mais difícil de lidar. Mas assim, quando será de novo que eles vão ter a oportunidade de ter 5 refeições por dia? Quando de novo eles vão, né, ficar num lugar que tem um chuveiro quente, porque muita gente não tem. Então deu em torno de 450, 460 pessoas abrigadas no decorrer desse período, né? Foram 45 dias de abrigo aberto, que eram pais de família, mães de família. Aqui nós tínhamos metalúrgico, aqui nós tínhamos professores, aqui nós tínhamos pintor, aqui nós tínhamos arquiteto que morou aqui conosco. Nós tivemos aqui catadores que trabalham na coleta seletiva. Então, essa diversidade de culturas... Teve no ápice ali 600 pessoas. Vou dizer assim que a convivência no início, mais para o final do abrigo, foi um pouquinho mais tensa, porque aí tem os moradores, os vizinhos ali acabavam se desentendendo em algumas questões, né? Mas graças a Deus nunca tivemos problemas graves aqui dentro. Observe as pessoas com essas histórias, né? Além do físico delas, além da aparência delas, as histórias, cada uma das histórias assim que tu se comovia. Onde muitos alunos, né, empregados públicos, a comunidade foi atingida e a escola indiretamente também participou desse processo, uma vez que recebeu familiares atingidos pelas cheias do município de Novo Hamburgo e de São Leopoldo. Quando a cidade se organizou para cuidar de pessoas que estavam desabrigadas pela enchente, ela cuidou de todo mundo, até quem não necessariamente foi desabrigado pela enchente. Então, a gente tinha muitas pessoas em situação de rua, que já eram em situação de rua antes da enchente, que pela primeira vez viram a cidade cuidando deles e acessaram esses cuidados. As pessoas que vieram para o Julinho, a maioria eram pessoas do entorno e muitos moradores de rua. Então, eram pessoas que também foram desalojadas. Eles moram na rua, né? A rua foi alagada, eles vieram aqui para dentro. É uma situação onde tu perde todas as tuas referências, né? De repente tu tem que sair da tua casa, ou uma pessoa que está em condição de rua, que é péssimo, tal, mas ela tem ali a referência do espaço onde ela circula, onde ela já tem ali, né, o seu local, o seu território, né? E pessoas que eram atendidas pelo posto. Então o posto já sabia, já conhecia. A gente teve 5 ou 6 estudantes do ensino médio, principalmente da noite, que ficaram desabrigados ou tiveram que sair por medo, né, dos deslizamentos. Então a gente não tinha, né, como não acolher eles aqui na escola. Então eles ficaram um tempo aqui na escola até que não teve aula, porque foi um impacto na vida deles, né? Então a gente ajuda às vezes quando o tempo está muito feio, assim, que o transporte escolar tem que passar ainda por aquelas estradas. Quando eles chegam, a gente sempre vai e pergunta como é que foi o trajeto, como é que vocês estão, tá tudo bem, né? Logo que começou as chuvas, a estrada desmoronou, né? Não tinha mais o acesso e era muito difícil de chegar, não tinha como chegar. Então a gente ficou muito preocupado porque
não tinha como a gente ter contato telefônico, eles estavam sem luz. Então foram momentos bem difíceis, assim, porque a gente tinha um momento do dia que eu podia falar com o meu sobrinho, não podia falar com a minha mãe, né? Daí a gente acreditava que estava tudo bem, mas a gente ficava preocupado. Nós temos muitos professores que moram em Canoas, né? Ali pela Matias Velho, perderam tudo, né? E alunos, nós abrigamos alunos também, né? Que perderam tudo. Toda a minha família foi atingida também pela enchente, a casa da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos, né? Todos os meus sobrinhos foram atingidos, com exceção da minha casa, que eu moro num lugar alto. Durante a enchente, eu estava como diretora de uma escola chamada EMEI Brinco de Princesa, na Vicentina, que foi a escola que primeiro alagou e último saiu a água, porque ela era um espaço mais baixo. Ela ficou 32 dias submersa. Lá, só 3 crianças das 110 que nós tínhamos matriculadas não perderam a casa, todas as demais perderam. Na época, nós tínhamos 35 funcionários, 18 perderam sua casa também. Então, foi um impacto total de comunidade. A gente levou 4 meses para poder voltar para dentro do prédio. Nós temos muitos professores que também foram atingidos. Nós tivemos 12 funcionários da escola que perderam tudo na ocasião. Foi no dia 4 de maio que eu tive que sair de casa. Saí de casa com água pela cintura já na rua. Daí o envolvimento com o trabalho voluntário aqui na escola, isso minimizou talvez esse impacto um pouco. Porque quando se envolve na tragédia das outras pessoas, né? Você acaba minimizando a tua própria, né? Sim, a minha casa foi limpa e devagarinho a gente foi remontando ela, né? Claro que os objetos substituíveis a gente aos poucos conseguiu repor, né? Mas uma casa não é só objetos, né? Tem memórias, né? Tem uma vida. É gratificante e é humano e ainda me emociona muito, principalmente nesse momento que a gente está de novas chuvas, né? E que a gente tem colegas trabalhando aqui que foram afetadas diretamente, perderam familiares. Então, eu acho que a gente não vai se recuperar, né? Por um bom tempo, e isso vai ficar marcado para sempre na vida de todo mundo. Eu perdi tudo, né? Perdi tudo. Foi até o teto, assim, sabe? Passou um pouco, assim, no fogo da minha casa. Mas, graças a bom Deus, a gente tá tudo bem. Daí ele disse, não, pode vir que eu te arrumo um lugar pra ficar. Daí eu fiquei aqui até acabar até terminar o abrigo daí. Aí, quando as águas começaram a baixar, a gente ia pra casa fazer limpeza. E depois voltava pra cá. Aí eu dizia pra eles assim, não, eu tô aqui que nem vocês, eu dizia pra eles. Eu tô trabalhando aqui, eu sou funcionária daqui, mas eu também tô desabrigada, eu também tô junto com vocês nessa luta, eu dizia pra eles. Eu entendi essas pessoas que estavam aqui, sabe? Sim. Eu entendi a dor deles, eu entendi o que eles estavam sentindo, sabe? A perda de perder tudo, sabe? Teve muitos que perderam suas casas, perderam suas famílias, né? Eu, graças ao bom Deus, eu só perdi as coisas dentro de casa, sabe? Não perdi ninguém, nenhum familiar, graças a Deus tá todo mundo bem. Mas em pensar que tem muitos aqui que perderam suas famílias, um ente querido, perderam suas casas, que não tem pra onde voltar, é muito triste, sabe? E eu entendi a dor deles, sabe? Nossa preocupação muito grande era com a segurança das crianças, segurança das meninas, segurança das mulheres, né, segurança dos idosos. Então, quem estava aqui dentro, 7 horas da noite, não podia mais sair, porque a gente não ia ter controle, né? Claro, daí quem estava na rua chegando, que tinha saído, entrava, daí a gente conseguia, assim, manter eles. A vigilância, que a gente estabeleceu vigilância noturno também, então ficar uma noite toda acordado e monitorando as movimentações do povo na noite. Nós tínhamos o apoio da Guarda Municipal, né? Nós tínhamos o apoio da Guarda Nacional e da Brigada Militar.
Nós também tínhamos a ronda que circulava o dia inteiro, né? E além disso, como nós ficamos morando dentro da escola, nós fizemos uma escala e nós fazíamos atendimento 24 horas. MD, que é da segurança, que tinha o nosso guarda, mas ele é guarda só interno, e a gente teve também a ajuda da brigada militar, e sempre tinha mais ao entardecer, assim, os 2 sargentos que vinham aqui. Então a gente fechou às 9, começou a fechar às 9, e os que precisavam, que trabalhavam à noite, tinham o horário ali já combinado com o guarda, que nós temos guarda durante o dia e à noite também. Conforme foi passando, a gente conseguiu organizar conforme escola. Tem que ter horário para entrar, tem que ter horário para sair. Caso a pessoa trabalhe de noite, a gente vai pegar um comprovante, até pela segurança de quem estava aqui dentro, né? Mas eles podiam, por exemplo, até às 10 da noite, eles poderiam entrar no abrigo. E eles só poderiam retornar após as 7 da manhã. Alguns, 2 ou 3 trabalharam e traziam atestado. Nunca tinha visto antes, tá? Penal, da Brigada Militar, da Guarda Municipal, do Ministério Público. Provavelmente eu estou esquecendo de outras visitas, tá? Também. Promotor de Justiça. Então a escola, ela foi cercada de boas intenções. Nós tínhamos segurança, aspas, para trabalhar. Então havia um grupo da portaria, né, também de voluntários, que faziam a triagem, e havia também esse momento que eles circulavam, né, os abrigados, às vezes saíam, voltavam, mas tinha horário de entrada e horário de saída. Então a gente tentava ter sempre alguém pelos corredores, né, porque haviam até histórias assim de abrigos que tiveram situações de violência sexual, né, então havia essa situação, assim, o nosso grande cuidado era para que evitar qualquer tipo de violência, porque tinha menor de idade, mulheres, crianças circulando aqui no abrigo, né? Então a gente fazia esse controle ao acesso do banheiro, esses espaços, né? Para que não entrassem num dormitório que não fosse o deles, né? Então a segurança, ela era feita assim 24 horas por esse grupo de voluntários. Tinha nos andares e tinha espalhado pelo colégio inteiro. Tipo um comitê que era chamado segurança. Era muito interessante, assim, a gente teve Guarda Nacional andando aqui, a Brigada, a Polícia Civil, até a Polícia Federal, assim. Então tinha momentos que circulavam vários agentes de segurança, né? Que esse papel de segurança também era muito também do acolhimento, do diálogo, do olhar no olho, sentar um pouquinho ali, tomar um café, entender o que aquela pessoa estava passando, né? Então essa troca, assim, foi bem importante, né? Porque o conviver junto nem sempre é suave. Então nós tínhamos que a cada semana fazer isso continuar suave. Então para continuar suave, tu tinha que repensar. O que nós vamos fazer essas semanas? Então as crianças tinham todos os dias, no mínimo 2 vezes ao dia, atividades de recreação. Nós montamos espaços, então, no pátio, nos corredores, onde nós colocamos brinquedos para essas crianças, onde nós colocamos livros para que elas pudessem ler. Disponibilizamos para os adultos também livros para que eles pudessem ler, para que pudessem conversar. Nós tivemos 9 shows aqui na escola. 9 shows com artistas da região, né? Inclusive esses momentos com as crianças de brincadeira, muitos momentos foram organizados pelos estudantes que vinham até a escola e tiravam 1 hora, 2 do seu dia para poder brincar e cuidar das crianças menores. Teve atendimento às crianças, né? Então foi organizada ali uma brinquedoteca. Foi organizado também todo um acervo de livros e tal. Faziam sessão de filmezinho infantil, também sessão de cinema para os adultos, que também funcionava, eles tinham uma programação, assim, comemoração de aniversário, porque no fim todo mundo já se conhecia. Aí, a cozinha lá fazia um bolo, então aquilo virou uma grande comunidade, sabe? Então, durante todo o tempo do abrigo, uma série de eventos iam acontecendo assim,
para auxiliar, né? Ou para dar um suporte, ou para trazer um entretenimento, um acolhimento. Teve muitas pessoas voluntárias que vinham fazer shows aqui, tanto shows para as pessoas, para os adultos como para as crianças, né? À tardinha tinha música, tinha pessoas que faziam essa parte de teatro, veio voluntários que faziam pintura com as crianças. A missão era essa, deixar as pessoas aqui acolhidas, né? Como a Cida dizia, todo mundo quentinho, alimentado e protegido, né? Porque foram momentos bem difíceis. Então, tentar tornar o dia de hoje um pouco melhor. Nós tivemos festa do Dia das Mães, nós tivemos a festa do Dia dos Namorados, né? Então, assim, a gente tentou tornar... Tinha um que tocava violão, ele tocou o violão, né? Assim, tentando envolver eles cada vez mais, assim, porque em determinado momento isso aqui se tornou a casa deles, né? Jogos com as crianças, atividades, distribuição de roupas, de brinquedos. A gente recebeu muitas ONGs aqui distribuindo brinquedos para as crianças, fazendo atividades também. Teve uma movimentação, né, de uma professora que era nossa supervisora, não é mais, né, que todo dia era feito comida e a gente carregava o carro, as pessoas estavam aqui no abrigo na nossa escola e elas tinham alimentação, né? Mas essas pessoas que estavam lá limpando as suas casas, né, nós enchíamos o carro de marmita e aí a gente tinha vários parceiros de pessoas solidárias que faziam por ajudar mesmo e levávamos até essas pessoas. Eu fui para a escola sozinha no primeiro momento. Uma das merendeiras teve a ideia de fazer as marmitas e convidou seus familiares para ajudar. Um outro professor foi e levou umas doações, então começamos assim, uma pessoa vendo a outra trabalhando, eu postando nas redes sociais e pedindo ajuda, e as pessoas começaram a ajudar. Então, a gente ajudou recolhendo doações e repassando doações para as famílias dos nossos alunos, dos ex-alunos, professores e funcionários, né? E as pessoas iam lá com as suas sacolas pegar o que realmente precisava. Se a gente não tivesse esse trabalho em unidade, nada teria sido feito, né? Então, a gente agiu em várias frentes, né? Então, cada um podia fazer o que conseguia dentro das suas possibilidades. E nós tentávamos trabalhar muito isso nelas, para que elas se sentissem acolhidas e se sentissem à vontade. Mesmo com a pressão social de que a escola abrisse para dar aulas, né, nós fomos resistência nesse sentido, porque nós não queríamos apenas que as pessoas voltassem para lugar nenhum, né? Então não bastava tu acolher e no momento que agora vamos fechar e vocês têm que, né, procurar algum lugar para ir, né? A desocupação das escolas, ela se deu de forma gradual. Tu não poderia simplesmente mandar as pessoas embora sem elas terem para onde ir. Então, cada sala que saía, a gente ia realocando e ia limpando parte a parte. As gurias da limpeza iam fazendo a higienização, aquela sala já estava pronta. Então, no final, nós tínhamos 3 salas só para ser limpa. Foi uma retomada difícil em certo ponto, porque tanto vários professores e alunos também, né, tiveram as perdas em função da enchente. Cada escola foi intercalando a sua volta, porque teve escolas aqui no município que foram atingidas pela enchente. A gente teve alunos aqui também que foram para outros municípios, né? Então, a parte pedagógica, toda a questão de recuperação a gente fez. Nós fizemos toda uma estratégia com os professores, né? Todo um planejamento de todo o conteúdo que não foi dado naquele momento, para que a gente pudesse rever e isso ser trabalhado com os alunos, então, como aulas extras, né? O antigo tema de casa, então os professores trabalhavam conteúdo em sala de aula e mandavam para casa atividades para serem desenvolvidas. Foi feito toda a reunião com os pais, com os responsáveis, e nós fizemos estudos compensatórios, né? Eles levavam para casa algumas atividades e outras também a gente fazia aqui até no sábado, porque a gente teve que trabalhar, né, para recuperar esses dias. Eles tinham uma plataforma que a prefeitura criou e eles tinham cadernos de estudos, que eram cadernos de estudos que eram feitos quinzenalmente, e dentro desse caderno de estudo eles eram, porque aqui em Canoas nós temos uma escola de formação,
E essa escola de formação preparou um rico material que eram tipo interdisciplinares. Então, a cada 15 dias eles tinham esse caderno, tinham mais uma plataforma onde os alunos utilizavam, né? E dentro disso os professores iam auxiliando paralelamente, né? Então, quando nós retornamos, primeiro, assim, nós tivemos um projeto, né? A gente trabalhou sobre a enchente. As consequências, as questões climáticas, né? Que é importante até para que a gente consiga, e tanto a nossa geração como as próximas, entender que é um problema real. Que agora a gente tem essa demanda social a dar conta, né? Primeiro momento a gente trabalhou a própria enchente com eles, né? Ouvimos, né? Claro, com cuidado de não trazer de novo trauma, mas sim o que fazer para que esse trauma se minimize e que a gente consiga ter situações melhores para todos, né? E depois nos conteúdos em geral, e aí veio uma própria orientação da Secretaria de Educação, é que a cada mês a gente resgatasse uma área do conhecimento, né, para não também chegar para o aluno e solapar esse estudante de atividades e tal, agora a gente tem que recuperar. Então a gente foi fazendo progressivo. Outra coisa interessante também depois foi que quando os alunos retornaram, o Sindicato dos Técnicos organizou um projeto, que era o projeto Reparar RS. Então os nossos alunos, juntamente com os engenheiros do sindicato, com o pessoal ali da equipe de trabalho deles, começaram a fazer um serviço voluntário atendendo a comunidade para consertar os equipamentos que foram atingidos na enchente. Então os equipamentos foram resgatados, foram assim restaurados pelos alunos do curso técnico de eletromecânica e de eletrotécnica integrado ao ensino médio. Após, quando voltou às aulas, né, nós tivemos muitos alunos que migraram do lado oeste para cá, né? E sim, há uma ansiedade, uma inquietação. E nesses dias de chuva tentamos acolher o máximo possível, né, para que eles se sintam seguros, porque acho que o maior sentimento é de insegurança. De que o que vai acontecer? Vai acontecer tudo de novo, né? A escola deixou de ser escola, nós chamávamos de centro de acolhimento, justamente porque nós nos tornamos o lar das pessoas. As pessoas chegavam ali e a gente queria que elas se sentissem em casa. Quando eu vi os alunos chegando e aqueles que eu reconhecia, que eu vi assim, eu vim aqui para ajudar. Eu disse, tá, mas a gente está precisando de gente para passar a noite. Tudo bem, senhora, eu vou passar a noite. E eram os alunos já mais velhos, né, que já eram maiores de idade. Aí eu disse, então tá, é isso que a gente está precisando. Então, o primeiro sentimento assim foi esse de empatia. Porque esse é o nosso papel enquanto pedagogo, esse é o nosso papel enquanto professora. É um olhar especial, um olhar mais atento, um olhar que vê a necessidade. A cidade está aí, a cidade precisa de cuidado. A enchente ela denunciou, no caso, mais necessidades, mas que estão sempre aí, né? Então a gente está atento a isso, a gente sempre está pensando como a gente pode fazer a nossa cidade ser melhor. Também um momento de recomeço, né, para todos nós. E um aprendizado assim indescritível. Olha, a gente me pergunta assim, se a gente está preparado para um novo momento, que tomara que a gente nunca viva novamente tudo isso. Não acredito que não, sabe? Por mais que se faça protocolo, é só vivendo, assim, pra... É bem pesado. A parte humana, como eu falei, muita coisa bonita aconteceu, muita coisa legal, e eu acho que essa tragédia veio para mostrar, né, que a gente tem como se unir para fazer o melhor. Fazer essa parte, acontecer as coisas, ver as coisas acontecendo, porque eu estava ali me dedicando, foi muito bom. E a gente poder ter feito alguma coisa, né? Porque a gente, no caso, assim, se doou para eles totalmente, ficava dia e noite. Na verdade, foi uma união. Foi bom mesmo, assim, de estar ajudando, né? E não foi sacrificoso. Querendo ou não, a gente, nesses momentos, a gente gosta de ajudar, de auxiliar o outro, né? Todo o pouco que a gente tem, que a gente pode oferecer para o outro nessas situações, acredito que faz a gente pensar e modificar também a nossa visão um pouco nesse sentido de acolhimento, de empatia. Porque a primeira reação nossa é de tentar querer ajudar, mas não saber como.
E quando tu começa a ajudar e as pessoas que estão, começa a ouvir as pessoas para entender o que elas precisam como ajuda, né? Tu vai crescendo junto com elas, tu vai aprendendo com elas e faz com que tu veja que tu não é quase nada no mundo se tu não tem o outro junto contigo. Eu perdi tudo, mas eu tinha muito para oferecer ainda, então isso também foi vamos dizer assim, um fator de fortalecimento interior para mim mesmo, né? Eu acho que isso nos fez perceber o quanto é importante a gente estar junto e viver pertencentes a um grupo social que se ajuda mutuamente, né? Conhecemos pessoas maravilhosas, teve muita ajuda. A gente viu que as pessoas... Tem muita gente humana, muita, que ajuda sem interesse. É bom saber ainda que existe um pouquinho do amor entre as pessoas, sabe? Eu vi assim, o carinho das pessoas para quem precisava. Eu acho que é isso que ficou, que me marcou muito, assim. O trabalho é o mérito das pessoas que voluntariaram, que se dedicaram e se dispuseram a ajudar o próximo. As pessoas se dispor de uma forma totalmente despojada de tempo, dinheiro, trabalho. Isso foi muito legal. E eu acho que aquilo fez muito mais bem para mim do que bem, talvez, para aquela pessoa que recebeu a marmita, né? E o que é ser um cidadão? O que é se colocar a serviço, né, de uma comunidade? Então a gente pode viver na prática essa parte aí de você colaborar, superar uma adversidade, a resiliência. A resiliência de quem passou por tudo isso e superou e seguiu em frente, e a nossa lição, né? Isso ficou como uma lição para nós. É uma coisa terrível, tenebrosa do lado ambiental e social, mas para mim o que ficou mais marcado é a questão solidária. Sigamos sendo solidários, né, o tempo inteiro, enquanto a gente puder. É sinal que a educação está conseguindo fazer um pouco daquilo que é de competência, né? Então acho que nesses momentos assim, a escola ela mostra, né, a sua importância como um centro que agrega, né, que pode ser um centro agregador sempre de políticas públicas para atingir a sociedade. Uma escola bem organizada, ela reflete lá fora também, né? Então acho que esse é o principal aprendizado, assim, é reconhecer a nossa força. Mas a gente vê também que o povo daqui, ele é forte, ele é confiante, né? A gente tem muita força. Que a força da natureza ela é gigantesca, mas as pessoas se unindo, se ajudando, elas conseguem reconstruir. E a gente pode fazer desses momentos um momento para a gente aprender, né? E ajudar o outro não é uma coisa que tu faça para que o outro seja beneficiado, é para ajudar a ti mesmo. Eu torço, né, e rezo para não ocorrer jamais uma situação como essa, mas a minha posição seria a mesma que eu tive o ano passado. Eu, com certeza, coordenaria o abrigo novamente se fosse preciso, né? A escola ela é um ponto de acolhimento, ela é um ponto de assistência social, né? Ela é um local de segurança frente às várias instabilidades que esse aluno possa vir a sofrer, tanto no dia a dia como numa situação emergencial, e aí ela passa a ser uma referência para a sociedade como um todo.